Boa tarde. Deixa eu liberar aqui. Tudo bem com vocês? Quem quiser deixar a câmera desligada pode deixar. Eu prefiro ver os rostinhos, mas quem não quiser não tem problema. Tô de olho no chat também, tá? Tô dando só uns minutinhos aí de tolerância até 5:05 para a gente começar, para que todo mundo consiga entrar. E já deixei a tela aqui sobre o tema que a gente vai falar hoje, para que todas saibam, para que todas nós estejamos na mesma página. Quero atualizá-las de que é o encontro da consultoria da Eglan, ou seja, do serviço de consultoria que é pago, mas eu convidei pessoalmente algumas que são colegas e também empresárias que vão fazer bom uso desse conteúdo para conhecer a minha entrega, para conhecer o meu trabalho e eventualmente se tornarem minhas clientes no futuro, se assim fizerem sentido para vocês, tá? Conhecerem mais meu método. Todas vocês que estão convidadas aqui, fora as que são minhas clientes, provavelmente já tiveram algum tipo de contato comigo com relação à minha metodologia, ou já baixaram algum material, ou já me convidaram para alguma coisa, já para aulas em palestras ou mentorias de vocês, enfim. Então, todas aqui que estão convidadas, quero deixar claro que já passaram por algum contato, tá? Não vou convidar as escuras, qualquer pessoa para estar no nosso ambiente, porque afinal é um ambiente de um encontro de serviço pago. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no que eu vou entregar aqui, porque é uma aula inédita, independente de ser para as clientes ou não, de ser para as convidadas também. É um conteúdo inédito que eu preparei com todo carinho, sobre tema, óbvio, de acordo com a metodologia, mas abordando itens aí sobre os códigos visuais de algo que eu ainda não falei com nenhuma de vocês. Não tem nenhum conteúdo em nada. Então, tomem nota. Eu recomendo que vocês separem um bloco de notas, ou papel e caneta, como vocês preferirem, para anotar insights, que vão ter muitos, e também dúvidas, porque ao final da entrega eu vou abrir para perguntas, eu vou ler o formulário de dúvidas das clientes que são da consultoria e depois eu vou abrir para as dúvidas de quem não é cliente e quer tirar dúvida também, referente a um tema que eu vou conversar aqui, tá bom? Eu já estou gravando. Quem é cliente, obviamente, vai ter acesso a essa gravação depois também para rever. E quem não é, aproveita o momento agora, porque agora é a hora de você destravar muitas coisas referentes à sua imagem e posicionamento, tá? Então, conforme eu falei, conforme o combinado, nós vamos falar sobre códigos visuais para enriquecer a sua autoridade. Parece bonito de falar, é um título bonito, né? Enriquecer a autoridade. O que significa isso na prática? Na prática, é nada mais, nada menos do que sermos ouvidas, tá? Muitas vezes, quando a gente fala de imagem, principalmente para quem não teve nenhum contato com o serviço ou metodologia de uma consultoria de imagem, e aí falando do meu método porque é autoral, e aí só eu posso falar dele, às vezes dá a impressão de que falar de imagem é uma coisa muito superficial, muito fútil, uma coisa que dá para ser deixada para depois. Eu entendo, mas eu não concordo com esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque muitas vezes nós não somos ouvidas ou perdemos chances até de fechar uma venda, de uma oportunidade de parceria de trabalho, de qualquer oportunidade profissional que seja aí, né, do seu universo. Pense numa oportunidade que você adoraria fazer parte, ser convidada para fazer parte, que às vezes você não consegue, você perde, justamente porque está deixando a desejar pelo visual. E não é sobre padrão, tá? Então eu quero deixar isso muito claro desde já. Tudo que a gente vai ver aqui é sobre a sua essência e como você traduzi-la da melhor forma pelo não verbal. Não é sobre se encaixar num padrão de peso, de look, de parecer milionária. Não tem nada a ver com isso. Aquelas que já estão por aqui provavelmente já me viram falar muito sobre isso, né? Nesse quesito, bater nesse ponto. Mas para quem nunca me ouviu em nenhuma imersão, eu quero deixar isso muito claro desde já, tá? Então vamos lá. Cientificamente, para quem nunca ouviu falar sobre, é comprovado que o ser humano é 80% visual. Isso é muita coisa, né? Parece não muito, mas se for pensar 80% de desconto, é legal 80% de desconto. Já pensou? É quase 100%. 80% é bastante coisa. Se você ainda acha que essa imagem não é crucial para ser tratada com importância, como eu estava dizendo na nossa introdução agora, você está perdendo dinheiro, você está escolhendo perder dinheiro. Justamente porque muitas vezes tem gente que às vezes nem é tão incrível, não tem um conteúdo tão maravilhoso, mas sabe ser atrativa, sabe comunicar os seus potenciais, tem um magnetismo muito bem trabalhado pela imagem. É claro que uma coisa não dispensa a outra, é óbvio, não tem nem como discutir isso, mas se você perde pelo visual, muitas vezes você também perde a preferência. Então, deixemos isso claro desde o início, tá? Por favor, preocupem-se desde já com a sua imagem. E como eu falei, não é sobre padrões, mas é sobre alguns códigos que vocês vão ver aqui adiante que eu vou passar para vocês. Difícil disputar a atenção do algoritmo? Tá, né? Não só pelo Instagram. Quem tem essa dificuldade aqui? Engajamento ruim, entrega conteúdo bom, mas ninguém interage, ou mesmo nos stories, ou até mesmo no ambiente ao vivo, porque a gente fala de percepção de valor e isso não se limita só ao virtual, a gente fala de todos os nossos pontos de contato, né?
E aí, muitas vezes, eu sei que isso dá um desânimo, eu passo por isso também. Eu sempre falo que meu engajamento não é o melhor do mundo, mas eu sigo criando conteúdo porque é sobre o que eu tenho a apresentar, a autoconfiança que eu trago comigo, e que eu sei que eu posso transformar aquelas pessoas que me escutam, mas principalmente porque eu sei que não é número de like que vai me fazer vender. É essa percepção de valor que eu construo para quem está conectada a mim, para quem está disposta a me ouvir. Então, mais do que números, é simplesmente sobre conexão, simplesmente ou não simplesmente, né? Porque é bem mais complexo que isso. E essa primeira conexão acontece pela imagem. Então, pensam vocês de repente, tá? Todas que estão aqui, quem é meu cliente, quem não é. O que fez vocês se atraírem de alguma maneira pelo que eu tenho a entregar? Seja para baixar um guia gratuito, seja para assistir um vídeo meu, seja para entrar aqui nessa imersão, por exemplo, para quem está aqui e não é meu cliente, ou mesmo para quem é meu cliente hoje. O que te fez cogitar que eu poderia ser uma boa consultora de imagem para vocês? Alguém já tentou racionalizar isso? Se vocês forem colocar ali numa checklist, muito provavelmente tem alguma coisa em comum entre mim e vocês, entre todas. E não necessariamente é o mais escancarado. Por exemplo, alguém aqui pode falar, mas eu não gosto de rosa, e você usa muito rosa, mas eu não gosto. Tá, mas tem alguma coisa em mim que você se identifica. Ou é a vontade de se garantir pela imagem, assim como eu me garanto, ou é o gosto musical, ou é o gosto pela cor, ou é o gosto por algum elemento que eu uso, ou é simplesmente a forma como eu me posiciono e falo, pela autoridade que eu transmito pela fala, tem alguma coisa em comum. Só que essa coisa em comum, ela aconteceu primeiramente pela imagem. O meu primeiro impacto causou alguma impressão positiva em vocês, do contrário, vocês não estariam aqui. Então, de novo, essa conexão gerada, ela não necessariamente depende de número de likes. E essa disputa pelo algoritmo, que muitas vezes a gente até sofre, fala, caraca, meu, criei um conteúdo bom, criei um vídeo foda, postei um negócio muito bom e ninguém interage, ninguém nem comenta, ninguém faz nada. Muito provavelmente é porque você não tá com o perfil do Instagram muito atrativo, ou a sua imagem está gerando algum ruído em relação à sua identidade do perfil, ou as duas coisas. Ou ainda, você até tem um perfil bonito no Instagram, mas ele não tá condizente com quem você é. Você tá ali colocando uns padrões porque é o certo, porque é o que vende, porque é o que, sei lá, alguém falou e você acreditou que era isso que tinha que fazer, mas não necessariamente isso tá atrelado a quem você é. Esse ruído não pode acontecer. Toda vez que você tem algum ruído, seja com a sua própria imagem, seja com o que você entrega na parte visual, e isso está relacionado à parte do virtual também, aplicativo, site, Instagram, tudo, você não se sente segura. Tem algum ruído em você que você acaba transmitindo, mesmo que você não queira. Bom, e quem sou eu, né, para falar isso? Quem ela pensa que é? Eu sei que vocês já me conhecem, as clientes também já me conhecem, mas resumidamente para trazer por que eu sei o que eu sei que estou falando, eu já estou há mais de 10 anos na área de moda, eu gosto de ser chamada de Má, então apesar de me chamar Marcele Paulino, chamem de Má, vocês têm essa liberdade, tá? Eu prefiro. Eu sou pós-graduada em Comunicação e Moda pela Central St. Martins de Londres, que é uma das melhores faculdades de moda do mundo, apenas. Sou pós-graduada em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano pela PUC. E eu tenho o método autoral, que é a consultoria ADE, que é essa que eu vivo falando sobre, que é a abreviação de assinatura de estilo, que já transformou mais de 1.200 pessoas e contando, se Deus quiser, muito mais que isso. Então, eu tenho base para falar, eu não tirei de nenhum lugar, assim, da cachola, né? A ideia do que eu tô trazendo aqui. Eu tenho bastante estudo sobre. Eu tenho cara de novinha, mas eu tenho bastante conteúdo, tá? Então, a única forma de eu falar que a imagem aqui não condiz, talvez com o número de conhecimento que eu tenho, é a cara de novinha, porém não sou tão novinha assim. Quem está aqui já me conhece. Então, podem confiar no que eu tô trazendo aqui, porque tem bastante embasamento científico, tá? Não é modinha, não é conteúdo tirado da internet, nem do chat GPT, é de bastante estudo acadêmico real, tá? Vamos prosseguir, então, para a nossa comparação prática, que eu adoro, e que por mais que as minhas clientes já tenham visto sobre isso, elas com certeza gostam de relembrar, porque faz bastante sentido, até mesmo para você criar essa percepção de valor nas coisas que você mostra, tá? Qual restaurante você toparia pagar R$ 500 o prato? Parece uma comparação besta, né? Eu sei. Mas já parou para pensar nisso? Quando você pensa que imagem talvez não seja tão relevante? Ai, mas é só um dia, deixa eu ficar de pijama só hoje, vai. Ai, eu só vou, sei lá, eu só vou até a padaria, eu só vou fazer um mercado, deixa eu ir de Havaiana, deixa eu ir qualquer coisa aqui, roupa rasgada. Quando você tiver essa tentação, lembre-se dessa comparação aqui, porque muitas vezes o seu cliente pode estar na padaria que você está comprando seu pãozinho no final da tarde. Muitas vezes você vai ter uma ideia muito foda para gravar um story naquele lugar que você não planejou, mas você tá parecendo uma mendiga. E aí, como é que você vai abrir a câmera para gravar o seu story? Você vai deixar para depois? Você vai guardar a ideia, sei lá onde? E provavelmente você vai esquecer essa ideia. Eu sei que muitas de vocês passam por isso aqui. Até aquelas que não são meus clientes, eu sei que passam por isso aqui. A puta, eu tive uma ideia muito foda de conteúdo, puta, mas agora eu tô parecendo, sei lá o quê.
uma pedinte, né? Não vou gravar desse jeito. Aí não anota, provavelmente, ou se anota, deixa lá pra frente, aí já passou o timing. Lembrem-se dessa comparação do restaurante, tá? Ai, R$ 500 um prato, que absurdo. Pois em algum momento, talvez você queira ter uma experiência no restaurante de luxo. E aí, se você vê a propaganda de restaurante de luxo, você entra nele e a porta, passando a porta e tá aparecendo a imagem 1, você vai olhar o cardápio e vai falar, meu querido, você tá louco da cabeça? Bateu a cabeça? Tá com algum problema? Quando a gente fala de percepção de valor, por mais que seja uma comparação muito rasa aqui, é também sobre isso, tá? Outra comparação. Em qual salão você aceitaria pagar R$ 700 pelo corte de tintura de cabelo? Eu pinto meu cabelo em casa, não vou mentir pra vocês, porque eu já passei por alguns traumas em salão de beleza. Mas pra quem faz cabelo fora, eu sei que é um serviço caro. E aí, quando você vai olhar para o lugar, você vai criar conclusões a respeito da competência daquele cabeleireiro. Você não vai achar, ah, mas de repente o cara pode trabalhar num salão feio. Bom, se ele trabalhar num salão feio e for um excelente cabeleireiro, mil lamentações para ele, porque ele vai perder com certeza vendas. Porque a pessoa vai olhar para o ambiente e ela vai criar conclusões a respeito. Ah, mas de repente o salão é bonito e o serviço é um lixo. Pode acontecer? Claro que pode. Por isso que eu volto a falar que uma coisa não anula a outra. Você tem que ser muito boa no que você faz, sempre. Você sempre tem que cuidar da sua bagagem, mas igualmente você tem que cuidar da aparência, porque as duas coisas são importantes. Se você tem uma bagagem incrível, se você é um cabeleireiro muito bom e você trabalha no salão da figura 1, provavelmente você não vai ter nem metade dos clientes que você teria se você, bom no que você faz, trabalhasse no salão 2. Porque a imagem convida, a imagem atrai, a imagem tem que traduzir o quão boa você é. Muitas vezes você é excelente, só que não está sendo bem definido isso pela sua aparência. E quando eu falo isso de novo, aqui são exemplos rasos, mas não necessariamente precisa ser bolsa de marca, usar joia, nada disso, tomar água na taça, essas coisas todas clichês que a galera já pegou até trauma. Não é sobre isso. É sobre ter coerência e, óbvio, mínimos alinhamentos aí com quem você é e como você mostra isso. Agora, eu sendo meu próprio case, porque eu amo ser o meu próprio case, porque eu gosto de eu dar a minha cara a tapa para vocês dizerem que eu exponho minhas clientes, entendeu? Para qual profissional você aceitaria pagar 25 mil serviço anual personalizado? Ah, eu não tenho esse dinheiro, não tem problema. Finge que você tem. Finge que agora você tem esse dinheiro sobrando no seu banco. Você abriu o app do banco, tá lá, 25 mil sobrando. Aí você tem a oportunidade de trabalhar a sua imagem com a profissional que tem um método único do mercado que vai te fazer alcançar o que eu alcancei, por exemplo. Para qual delas você acredita que você teria mais coragem de pagar 25 mil? Tenho certeza que é a segunda. A primeira, o que a primeira traduz? Ai, tá feia? Não necessariamente. Mas eu passo a mesma autoridade da segunda foto? E não é por clichês. Já começa que eu tenho uma cor aí de marca diferente do que é usado no mercado. Provavelmente, se vocês já viram outros perfis de consultoras de imagem, provavelmente, para não dizer que são todas, mas a grande maioria deve ter perfil de feed preto e branco, deve usar laser de repente, aquele coque lambido, né? Aquelas coisas que até geram autoridade, mas acabam te colocando sempre na mesma linha, no mesmo patamar ali. Você não se distancia na sua personalidade daquilo que representa você. Então, começa por aí, né? Já não tenho muito isso. Na primeira foto, o que eu passo ali? Maturidade, pode até colocar no chat se vocês quiserem, fica à vontade, tá? Pode meter o pau, não tem problema. Eu sei separar. Imaturidade, provavelmente, menina que parece que se formou agora na faculdade, ou tá cursando aí na faculdade, é a cara que eu tenho na foto 1, né? Tudo bem, ali tem a foto do Universal atrás, isso também traz uma mensagem bem fora de contexto do profissional. Mas excluindo a parte do fundo ali, se não fosse isso, só pela roupa que eu tô usando, pela cor principalmente, será que usar o preto como eu fazia trazia bastante autoridade para mim? Não. Spoiler, não. Porque nessa época eu já trabalhava na área de moda, só que eu era da parte de jornalismo, que foi como eu comecei, né? Comecei como jornalista de moda. E eu tinha muito essa questão comigo mesma, de não aceitar que eu parecia mais nova do que eu era, que eu tinha cara de muito novinha, mais ainda quando eu era mais nova, né? A coisa vai piorando com os tempos atrás. Eu tinha essa minha trava de assumir, por exemplo, que eu gostava da cor que eu gosto, que é rosa, que eu já assumo escancaradamente, achando que isso ia me infantilizar ainda mais. Eu tinha medo de cobrar mais caro. Então, nossa, eu aceitava aquele trabalho na época, que vocês não vão. Se eu falar para vocês, vocês vão dar chinelada na minha cara. Não vou ser nem eu que vou dar na cara de vocês. Eu aceitava cada trabalho na época que eu achava que era isso que eu merecia, porque minha mentalidade e minha sensação de merecimento era subterrânea, para não dizer a nível baixo. Então, assim, muitas coisas que me prejudicaram. De repente, se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria ido muito. Hoje estaria ainda muito mais longe. Só que é aquela história, é um processo.
Então, também não dá para a gente querer saber tudo o tempo inteiro, porque existe o nosso processo de amadurecimento, de crescimento e de nos permitirmos aprender. Por isso que vocês estão aqui, né? O que eu sei hoje, vocês não sabem, mas daqui a um tempo vocês vão saber, vocês vão ter praticado e provavelmente vão ter colhido os frutos disso. Então, nessa época da Foto 1, eu não tinha a coragem, eu nem tinha também, né, a percepção de valor necessária para cobrar o que eu cobro hoje no meu serviço anual, o mais caro personalizado, por uma série de questões, mas principalmente por esses códigos visuais que eu não trabalhava. E olha só, eu era da área de moda, sempre fui muito criativa, as minhas ideias sempre foram muito inventivas nessa parte de texto, conteúdo, tanto que até hoje eu faço meus conteúdos, porque eu não tenho problema com criatividade. O meu problema na época era arrumar, organizar a bagunça da minha cabeça, né, e do meu emocional, que na época também não era muito bem trabalhado, e transmitir, de fato, a minha autoconfiança, só que eu não tinha. Então, como é que a gente vai transmitir algo que não temos? Não dá? A gente tem que primeiro ter para poder transmitir. E isso me fez hoje chegar onde eu estou, obviamente, muito trabalho, né? Obviamente, muita terapia, que isso é uma coisa que eu brinco que todo mundo precisa. Apesar de eu ter especialização em saúde mental, eu sempre recomendo para todos os meus clientes, vá para a terapia, porque isso salva vidas, salva faturamentos também, salva um monte de coisa. E isso, obviamente, vai ser transmitido pela imagem. Então, o que eu ouço de muitos feedbacks hoje, nossa, Má, você é muito autoconfiante, você passa muita autoconfiança, você é muito magnética. Gente, eu já fui a pessoa mais insegura deste mundo. Juro pra vocês. Muito, assim. Eu acho que na foto isso transmite um pouco. Mas se eu pudesse trazer vídeos dessa época que eu acho que eu não tenho mais, se eu tiver um banco pra vocês depois, vocês vão ver que a pessoa falando hoje não é a mesma falando naquela época. Eu não conseguia ter essa desenvoltura que eu tenho hoje no ao vivo, mesmo que pela câmera em casa, não tem problema. Seja presencial online, eu não tinha essa desenvoltura, porque eu não tinha autoconfiança. Isso prejudica muito a entrega em todos os setores da vida, especialmente no profissional. E aí, reforçando o que eu já falei, não é sobre futilidade, é sobre percepção de valor. É uma palavra que está começando a se banalizar no mercado? É. Mas aqui eu quero trazer de acordo com a metodologia que a gente trabalha aqui, que é a assinatura de estilo. De nada adianta ser uma profissional mega qualificada se você não mostra que você é, foi o que eu falei ali anteriormente, né? O parecer é tão importante quanto o ser. Ninguém vai pagar pra você porque você é boazinha, porque você é legal. Ah, eu não sei se alguém passa aqui por isso, tá? De vender o seu serviço e tudo mais. Mas eu tenho certeza que às vezes a gente até, no começo, eu pensava assim, talvez vocês tenham pensado já, ou até pensam ainda. Caraca, meu, dei um atendimento muito legal, fiz um orçamento foda, passei o material. Porra, por que a pessoa não fechou? Às vezes, tem algum ruído daquilo que ela tá percebendo na imagem, sem que ela saiba, porque às vezes é subconsciente, e que ela não se convenceu de que você é a pessoa certa para transformar a vida dela. Talvez você também não esteja convencida disso. E muitas vezes é essa percepção de valor. E não é só do que vem de fora, é do que vem de dentro também. Do que você olha no espelho. Por isso que eu brinquei lá da ida da padaria, da roupa rasgada. Isso constrói sua percepção de valor sobre você mesma e a forma como você é vista. Numa das sessões que eu tive recentemente com uma das minhas clientes, ela me falou exatamente assim: Má, eu queria muito trazer esse universo de refinamento na minha comunicação, que eu vejo na sua e que eu vejo tão natural, mas eu não consigo. E por que será que ela não consegue ou não conseguia? Depois da chinelada na nossa sessão individual, espero que ela já esteja conseguindo. Mas por que até então ela não conseguia? Essa percepção de valor sobre ela mesma ainda não está bem lapidada, bem definida. E tudo bem. É bom reconhecer para saber o que fazer. Porque a gente só resolve um problema quando a gente tem noção do problema. Se a gente não tem noção do problema ou ignora o problema, fatalmente a gente não vai fazer nada sobre ele. É exatamente como é com peso, que eu sei que tem nutricionistas aqui. É exatamente como, sei lá, com finanças, parte financeira. Se você não tem consciência do que você precisa organizar e olha para o problema cara a cara, você nunca vai resolver. Porque você está colocando para baixo do tapete. E deixa para depois. Ai, porque depois eu vejo, depois eu vejo. Claro, tem prioridades na vida, obviamente. Mas em algum momento você vai ter que olhar para aquilo se você quiser resolver, senão você vai seguir com aquilo indefinido. E na percepção de valor é a mesma coisa. Então, olhe-se e veja. O que será que não tá legal? Eu faço isso comigo até hoje. Eu não tenho essa autoconfiança que eu tenho hoje assim, né? Pela mágica. Eu já disse, sou meu próprio case. Então, eu venho trabalhando nisso e eu vou continuar trabalhando. Não é porque eu atuo na área, que eu sou consultora de imagem hoje, que acabou o meu processo. Fim, posso morrer então, né? Porque acabou, cheguei no topo. Não é assim. Eu continuo o meu trabalho. Eu trabalho com as minhas clientes, obviamente, porque tudo que eu sei eu passo para elas, mas eu sigo me lapidando justamente para também seguir passando para elas o meu conhecimento sobre isso. É por isso que existe a palavra especialista. A gente segue se especializando naquilo que a gente se propõe a fazer, de entrega, de valor.
E essa percepção é construída por consequência. Então, eu continuo fazendo essa avaliação sobre mim mesma. Poxa, nesse conteúdo aqui, o que será que podia ser melhor? A minha fala aqui não ficou tão boa, tenho que refazer. Ah, essa imagem aqui de fundo não tá boa. Vocês vão ver quando entrar em códigos, eu vou aprofundar item por item, mas já tô dando um spoiler aqui, tá? Então, assim, de novo, ser boazinha, ser legal, ser simpática, não vai pagar seus boletos, não vai fazer você vender mais. Você precisa mostrar o quanto você tem esse conhecimento daquilo que você sabe e não ter vergonha de passar isso pela imagem e pela sua fala e por todos os pontos de contato e posturas que a gente vai ver a seguir, tá? Então, vamos lá, vamos aos códigos visuais. De novo, anotem e deixem suas dúvidas aqui, independente de quem for, que eu quero ir respondendo depois. Depois que eu fizer toda a entrega, eu vou responder vocês, tá? Bom, primeiro deles, cores, obviamente, não tem como fugir disso. Daqueles 80% que eu falei no começo da nossa entrega, né, do visual, esses 80% que as pessoas reconhecem, os primeiros 3 segundos, a primeira coisa que o seu cérebro lê são as cores. É a primeira, e isso também é um fato científico, tá? Então, quando eu falo de trabalhar cores, quando eu pego no pé de cores clichês, como o preto, quando você se iguala muito no seu mercado, você não está se destacando no ponto de contato principal que você deveria se destacar. Então, quando estou olhando conteúdos assim pela internet, óbvio que eu trabalho com isso, mas independente se você trabalha ou não, você pode ser legal no assunto. Eu tenho certeza que você vai memorizar aquilo que o teu visual captou como mais marcante, pro bem ou pro mal. Aí são outros 500. Mas vamos supor aqui que você tem um ótimo conteúdo. E muitas vezes você não destacou esse conteúdo porque, sei lá, seu perfil ou sua imagem na hora que você se apresentou, o look que você tá tão comum de todo mundo que tá usando que eu nem sei mais o que eu vi, o que eu não vi. Até gostei, mas não memorizei a pessoa porque passou batido. As pessoas memorizam muito pelo rosa. Muito. Independente se elas gostam de rosa ou se elas não gostam de rosa. Porque o gostar já é segundo plano, tá? Tô falando agora de ser marcante, de você ter um código visual pra te dar essa autoridade, você segurar a onda. Ai, mas eu não gosto de rosa. Tudo bem, eu não tô falando de você usar rosa. Tô falando de você pensar numa cor que não seja mais do mesmo no seu nicho, principalmente. Eu não tô nem falando de preto, eu tô falando de cor comum no seu nicho. Saia desse lugar comum e escolha alguma coisa que de fato se destaca disso. Marketing, por exemplo. Vou falar do marketing, tem muito agora, né? Você chutou uma pedra, caiu 5 experts de marketing no seu pé, assim, né? Que nem caiu da árvore. Todos eles usam camiseta preta. Qual o problema disso? Eu nem sei quem que eu vi, tipo, conteúdo hoje. Se eu passar no meu feed do Instagram lá, né, na timeline, tem 50 usando camisa preta. Aquela camisetinha preta, shirt básica, cola careca, ai, porque é simples. Eu tenho meus poréns com relação a isso, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas o fato é, eu não memorizei ninguém. Quem eu memorizei? Ó, vou dar um exemplo aqui, escancarado da área do marketing, que de todas as palestras mais recentes que eu vi, até hoje, até o presente momento, um cara que se destacou na minha cabeça, sabe quem é? Eu não sei o sobrenome dele, mas eu sei que chama André e que ele usa pijama. Ele sempre faz palestras de pijama. Alguém de vocês já deve ter visto. Se vocês procurarem no Google, tipo, player do marketing que usa pijama, vocês vão ver André alguma coisa. Eu não lembro o sobrenome, mas eu lembro dele. Se eu ver a cara dele agora no elevador do meu prédio, eu sei que é ele. Porque ele marcou. Por que ele marcou? Porque ele usa pijama nas palestras. Nossa, que inadequado. Não, não é inadequado. Se você ouvir a narrativa dele e a história dele, você vai achar muito legal, inclusive, o uso do pijama. É a assinatura dele, percebe? Então é muito mais legal você lembrar de uma pessoa desse jeito diferente do que lembrar do cara com a camiseta, que provavelmente você não vai lembrar. A menos que você já seja mentorada dele, cliente dele, já esteja ali muito familiarizada. Mas fora isso, de fora, porque a gente está falando de códigos para quem não conhece a gente, né? Para aquela coisa se tornar memorável. Você não vai lembrar. Então, de novo, as cores, elas são muito importantes. Aí eu trouxe alguns tópicos aqui para vocês, tá? Esse slide eu vou deixar para vocês depois, quem é da consultoria vai ter acesso, mas eu gosto de narrar desenhadinho, que é para ficar na cabeça de vocês. Seu universo de marca precisa ser trabalhado por elas, então, se você não tem uma logo, se você não tem nada ainda definido, começa pelas cores. Pensa numa cor que você gosta, procura o significado dessa cor também, é importante, porque às vezes a cor que você gosta não tem o significado que você quer passar, então tem que atrelar essas duas cores de preferência. O que ela significa para a pessoa que vai me conhecer? Que impacto que eu vou gerar? Eu quero gerar um impacto mais acolhedor, ou mais intimidatório, ou mais enérgico, ou mais calmo, enfim, você vai pesquisar isso para entender por que meios eu vou impactar e que cor eu vou eleger de acordo com isso, tá? Que são as primeiras a serem notadas pelo cérebro, como eu falei. Aposte em tons coerentes com o seu nicho, mas não clichês, que foi o que eu disse. Então, rosa para mim, por exemplo, é porque eu gosto? Obviamente. Mas eu uno útil ao agradável. Então, eu uso rosa porque é uma cor que comunica leveza, feminilidade, acolhimento. Tem o lado sensual do rosa também, que está atrelado à feminilidade, já que eu trabalho majoritariamente com mulheres.
E, além disso, é uma cor que eu gosto, que é da minha cartela. Então, eu associo várias coisas ali ao rosa para que tudo fique favorável. É estratégia. É o gostar, obviamente, você não vai usar coisa que você não gosta, mas atrelado à estratégia, sempre, tá? Evite combinar tons de temperaturas diferentes. Isso aqui é uma coisa que eu nunca falei para vocês, para nenhuma de vocês. O que são cores de temperaturas diferentes? Cores quentes e cores frias. Evite. Na minha paleta de marca, por exemplo, eu uso só cor fria, porque a minha paleta de cores é uma paleta de cor fria. Mas isso importa? Sim, porque se você for vestir literalmente a sua marca, como eu faço, e é o que eu recomendo, pelo menos na maioria das vezes, e você vai usar uma cor que não favorece, e aí, como é que fica, né? O ideal é que tudo te favoreça, inclusive na cartela de cores. Não para ser uma prisão, não para ser uma regra, dá para a gente encontrar o meio termo, e é para isso que eu existo aqui e faço meu serviço personalizado, né? A gente encontra o meio termo de tudo e trabalha isso junto. Mas, ainda assim, eu recomendo que você utilize isso como um norte. Ah, não tenho minha coloração pessoal, então tenta fazer pelo menos isso para você saber qual é a sua cartela e trabalhar em cima disso de uma maneira estratégica. Porque aí você vai atrelar de novo útil e agradável, o que você gosta ao que te favorece. Não tem coisa melhor do que isso. Você usar uma roupa que te deixa com cara de saudável. Hoje mesmo, rolando na timeline, eu fiz até um unfollow. Aqui entre nós, tá? Aqui entre nós como amigas. Eu olhei um conteúdo que apareceu assim pra mim. O antes e depois tenebroso. O depois era tão horrível quanto antes, se é que é possível. E falava assim: eu ignorei a minha cartela de cores e foi a melhor coisa que eu já fiz. Ai, que ódio, gente. Puta merda, como é difícil ser colérica nessas horas, né? Eu tenho que amarrar minhas duas mãos e morder a língua pra não digitar um monte de coisa no comentário. Mas eu mantive a plenitude, né? Porque somos pessoas terapeutizadas, a gente tem um equilíbrio emocional, graças a Deus. E eu só dei um follow. Eu também era uma pessoa que, sabe, você segue assim só pela cordialidade com você, não agregava nada na minha vida, nem vi os conteúdos, então assim, eu até fiz um favor para ela, porque eu contribuía para quebrar o engajamento dela. E aí ela falava isso, né, que ela ignorou cartela de cores. Maravilha, você ignorou com que propósito? Porque na comunicação dela, eu até entendi a intenção por trás do que ela falou, claro, era uma copy headline pra gente ficar curiosa e ver o conteúdo. Mas, para além disso, ela queria passar de que ela não podia se aprisionar nas cartelas porque a mensagem que ela queria passar era uma outra, diante de uma cor que, de repente, não estava na cartela dela. A questão é que a cartela de cores tem todas as cores. Todas, em todas as cartelas. Então, isso é uma crença de pessoa leiga, que não trabalha com consultoria de imagem, por isso que ela falou essa merda que ela falou, né? Todas as cores, e se tem em todas as cartelas, o que muda? A temperatura, a intensidade, o contraste, que é isso que a gente trabalha, uma das coisas, óbvio, que a gente trabalha no personalizado. Então, eu quero gerar impacto, mas minha cartela é tom pastel. Então, vamos pegar uma cor de impacto dentro da sua cartela, que vai ter, porque até cartela de tom pastel tem cor forte, e a gente vai fazer de uma maneira que cause esse impacto. Estratégia. Por isso existe a palavra, de novo, especialista, para fazer o que você não sabe fazer sozinho. Então, quando você for falar de cores aí e definir sua marca, de novo, une o útil ao agradável sempre que possível, porque é a melhor coisa para você levar isso, vestir literalmente sua marca. Eu acho que é um pecado a gente trabalhar a marca que a gente gosta, né, que a gente acredita no serviço que a gente faz, na nossa empresa e tudo mais, e não poder vestir isso, porque é uma cor que não favorece, ou que a gente não se sente bem, a gente só usou ali na logo e tchau. Não é legal, né? E por último, uma outra regrinha que eu acho assim de ouro, que eu sempre recomendo é: utilize sempre um ponto neutro em meio a outras cores que traduzam sua assinatura de estilo. Ou seja, você vai ter uma cor lá, feliz e contente talvez, ou mais impactante, enfim, como eu tenho rosa, só que a gente não pode se basear só no rosa, porque existem contrastes. Existe uma letra que você vai utilizar no seu conteúdo, por exemplo, que precisa destacar, né? E aí, se você usar tudo também rosa, vai cansar a visão da outra pessoa. Tem que ter um respiro. Eu sempre falo isso. A nossa paleta de marca ela tem que ter uma cor impactante, que é o maior ponto de contato seu, mas tem que ter um respiro. Esse respiro vai ser o ponto neutro. O que é um ponto neutro? As cores neutras, tem muitas, mas eu vou citar algumas. Temos o branco, temos o off-white, temos o bege, temos o preto, olha só, tá vendo? Que o preto, nem tudo tá perdido pro preto. Tem o cinza, tem o bordô, tem o marinho, tem o verde, aquele verde petróleo, que é um verde pro azul, depende aí também da paleta de cores, mas é o petróleo, que é aquele esverdeado. Todos esses são neutros. E aí você pode escolher algum deles para ser um ponto neutro aí na sua paleta, no seu universo de marca, que pode ser uma fonte que você trabalha meio ao fundo, que nem eu tô aqui com esse meu slide, tá vendo? Meu fundo é rosa. A letra é cinza. Eu tenho um cinza como uma cor de respiro no meu rosa, porque o cinza é uma cor que eu acredito ser neutra, fria, dentro da minha paleta, que eu me identifico muito mais que o preto. É neutro tanto quanto, mas não é preto. Então, é uma das minhas escolhas.
Sempre façam esse equilíbrio, tá? E isso também vai conduzindo vocês para a construção até dos seus looks, das suas roupas, do que você vai mostrar no site, numa apresentação de venda, no seu feed. Você vai criando esse balanço, esse equilíbrio. E se quem tem designer, então, para fazer isso, melhor ainda, porque você joga para lá a cor e fala, ó, faz, querida, eu quero essa paleta aqui. Aí você faz. E aí você vai aprovando de acordo com o que você vê que faz sentido, tá? Tudo certo sobre cores? Alguma pergunta? Podem deixar no chat, tá? Seguindo, acessórios, que são muito, muito rejeitados. Na maioria das vezes, até por. Eu não vou dizer todas aqui, porque nem todas são meus clientes, mas pela grande maioria de vocês eu sei que são. Ah, porque tá corrido. Ah, é porque não tenho tempo. Ah, é porque até combinar, porque que preguiça. Acessório é um ponto, é um código de imagem, é um código visual muito importante na construção da sua imagem, assim, muito. Por menor que seja. Eu aqui, se eu tirar meus acessórios que eu tô usando agora, vocês estão me vendo de camisa rosa, certo? Ah, mas é de dia virtual, não interessa. Se eu tirar tudo que eu tô usando agora, anel, pulseira, colar, brinco, vai faltar uma coisa na imagem, vai parecer uma coisa pelada e vocês não vão saber explicar o que é, se eu não falar. Isso faz diferença numa gravação de vídeo, numa reunião, porque sabe o que o acessório mostra? Cuidado. Cuidado. Pô, eu tô aqui, ela tomou. Poxa, ela se atentou aos detalhes. Detalhe, gente, apesar do nome ser detalhe, é uma coisa importante que as pessoas reparam e principalmente o subconsciente repara. Muitas vezes você na hora nem sabe explicar o porquê, mas o seu subconsciente captou que faltou alguma coisa, não sei, faltou um molho, sabe ali, faltou um. É o acessório, tá? Serve para tudo, não é só para o digital, para presencial também. Mas no digital é pior, porque eu sei que tá todo mundo uma Maria home office, né? Ai, só vou atender o paciente aqui, ai, só vou falar com o cliente ali, ai, só para gravar um vídeo. Põe o abençoado do acessório, que você vai ver a diferença que vai fazer no seu impacto de imagem. Hoje mesmo eu atendi uma das minhas clientes no Premium, que é o individual, e ela era uma pessoa que não estava acostumada a usar acessório. Ela só punha acessório para gravar vídeo. Só pra gravar, e depois ela tirava porque ela não tinha costume. Ah, em casa me incomoda, não sei o que, tudo é um hábito nessa vida, né? A gente tem que ter hábitos, é que nem leitura, é que nem reeducação alimentar, é que nem treino, é que nem tudo. E ela tinha essa mania de não usar. Aí ela disse que uma vez ela foi atender um cliente super importante, tipo, ultra mega milionário, e ela tava pelada de acessório. E ele achou, olha só, hein? Ela é a dona da empresa. Ele fala, a hora que ela abriu a call, ele nunca tinha falado com ela, acho que só pelos atendentes lá do escritório dela. A hora que ela abriu a chamada, ele achou que ela era atendente dela e não a dona. Olha, olha. E ela não tava mal vestida, ela tava básica ali, mas sem acessório, cabelo preso. Aí ela falou: Meu, depois desse dia eu comecei a me dar conta. Eu falei: Eu acho que o acessório tá fazendo diferença, porque agora, depois, né, ela já tá um ano comigo aí, quase. Não, um ano? Vai fazer um ano. Não, minta, ela vai pro segundo, ela já tá no segundo ciclo, ela tá um ano, ela fez a renovação para o próximo ciclo. Ela falou: se não fosse você, eu nunca ia ter me atentado a isso. E agora ela grava, tipo, ela tá hoje mesmo na sacola, abriu a câmera de acessório. Ainda falei: é só por minha causa você tá usando mesmo? Ela: não, eu tô usando mesmo, agora é um hábito. Sempre que eu vou me trocar, ela brinca que ela faz William Bonner em casa, então ela se arruma da cintura pra cima. Mas tudo bem. O que a pessoa tá vendo, o que ela tá vendo ali na câmera, é o que importa, né? E ela fala: não, eu coloco acessório, eu coloco brinco, eu coloco colar, anel, batom, eu tô me preocupando com isso também. Porque isso passa mensagens. Então, como é que você vai eleger esses acessórios? Itens que conversam com o que você vende e dialogam com a sua assinatura de estilo. Então, eu não sou a pessoa do dourado, eu odeio, não quero usar. Tá bom, não usa. Que outros acessórios você gosta? Prata? Você gosta de uma coisa de pedra, colorida? Vamos explorar o que você gosta para poder montar essa mensagem, tá? Escolha no máximo 3 desses elementos. Aí, quando a gente fala de acessórios, a gente fala de itens, né? No geral também. Óculos, sei lá, um arco no cabelo que seja, um penteado. O penteado também funciona como acessório, porque ele também passa mensagens pela imagem, né? Uma cor de esmalte que você gosta de usar sempre. Vamos pensar em 3 elementos aí que possam trabalhar a repetição deles incansavelmente, de modo a fixar na cabeça do seu cliente que isso pertence a você, assim como o rosa pertence a mim, assim como o gato, que eu tô sempre com a Raja, que inclusive vai estar no meu colo, não sei se dá pra ver, acho que não, mas eu tenho usado ela muito, tadinha, usando a filha, né, Pet? Fazendo usos e frutos da imagem da minha filha para trabalhos ali, porque as pessoas sabem que eu tenho gatos, as pessoas associam gatos a mim, quando vem coisa de gato, engraçado, não me mandam. Taylor Swift, todo mundo tá careca de saber que eu gosto, é uma pessoa que tá sempre nos meus sensoriais de música. Então, assim, acessórios sim, elementos da imagem, que a gente está falando aqui, brinco e tal, mas para além disso, algum item também de
parte visual que você acredita que te representa para você trabalhar isso. E o que eu recomendo? Por que 3? Porque 3 é um número bom, que não é nem de mais nem de menos, sabe? Aquela coisa assim, ideal. Até 3 é um número ideal para que você aprenda a replicar isso, a repetir isso. Não adianta hoje você usar, sei lá, vai. Ah, eu tô sempre com um brinco de pérola. Aí amanhã eu vou usar um colar de pedras coloridas. Aí no outro dia eu tô com um cacho de banana na cabeça. Você precisa ter repetição e coerência também, porque senão não vai gravar. É que nem cor, né? Se cada hora você tá de uma cor e você não usa isso como repetição, em algum momento vai bugar a cabeça do teu interlocutor e não vai lembrar de você. É tipo, hoje eu uso a rosa, amanhã eu tô na construção. Vamos supor que eu não tenho isso consolidado, né? Tô começando. Hoje eu uso rosa, eu uso azul, depois eu uso verde. Depois... Pô, não vai lembrar, ele não vai associar, porque aquilo não tá sendo repetido. A gente só lembra daquilo que tem muita repetição, tá? E aí o que eu recomendo sempre também, né? Esses itens precisam estar associados a algum tipo de ritual que você faz. E eu vou falar, tá? Isso nos próximos tópicos. Ou seja, eu gosto de comprar flores para decorar minha casa. Eu gosto mesmo. Eu sempre faço. Até fazia um tempo que eu não fazia. Eu sempre faço. Então, eu tô lá, pelo menos uma vez por semana, mostrando uma foto da minha mesa com flor. Ou eu tô mostrando a minha Stanley aqui. Alguma foto que eu faço aparece a minha Stanley rosa, sempre rosa, né? Mas elementos aí também que eu trabalho em torno da minha comunicação. Então, até vou deixar de tarefa para vocês isso, tá? Quem não tem ainda, que não fez, faça. Pense em 3 elementos que podem ser acessórios e outros itens, tá? Seus. Franja é um acessório, inclusive, tá? É uma parte da sua imagem, é uma coisa que eu trabalho em repetição também. Pense em algo que você gosta, que te favorece, que você consegue bancar, segurar, porque não adianta escolher uma coisa que você não consegue se sentir à vontade, para que você comece a trabalhar essa repetição sempre. Então, sempre que você for gravar um conteúdo, sempre que você for fazer uma foto, sempre que você for aparecer para gravar um vídeo, ou mesmo atender alguém, um cliente, você vai estar com isso marcado ali, marca registrada sua. Essa expressão que eu quero que vocês tenham sobre esse tópico, tá? Eu vi que tem perguntas, já vou ver assim que eu acabar de entregar, eu respondo. Próximo, e aí a gente vai falar literalmente da parte de cabelo e unhas, mas um pouco do óbvio, porque eu acho que precisa ser dito também. É um código visual muito importante. Muito. Importante para quê? Para estar em ordem. Porque eu vejo direto aparece na minha timeline muita gente que não dá a mínima para isso. Aparece com unha descascada, cabelo esguedelhado. Porque eu tô ocupada. Gente, você vai abrir a câmera para gravar um Reels, para tá atendendo alguém, você não vai nem ver se tá, tipo, no lugar, vai nem dar uma penteadinha assim, sabe? Vai ficar aquela coisa esguedelhada. Pelo amor de Deus, né? Não, por favor. É assim como o exemplo que eu dei do salão zoneado lá no começo, do restaurante. Sempre dou esses exemplos porque eu acho que é o mais fácil de tangibilizar. Você vai julgar pela capa, não tem jeito. Não adianta, por mais que você não queira, o seu subconsciente vai julgar. E aí você vai jogar a tua percepção de valor lá na China e lá embaixo. Porque é um detalhe que você podia ter arrumado. Não tem tempo de fazer unha, então não põe esmalte. Fica sem nada. A unha é uma coisa muito nítida de reparar. Porque você tá aqui, ó, na câmera, no digital, então mais ainda. Você tá mexendo em você, você tá falando, gesticulando. Mas eu não gesticulo, não interessa. Não tem tempo de fazer a unha, tira o esmalte, fica sem nada. Limpa a unha bonitinho, corta, acabou. É melhor do que aparecer com aquela unha horrorosa por fazer, horrível, com o esmalte descascando. Pelo amor de Deus, não façam isso com vocês, tá? É um básico muito importante de ser lembrado, porque às vezes na correria a gente falha, tá? Eu falo a gente, porque eu já fui essa pessoa também. Sabe o aspecto, eu gosto muito desse exemplo. Sabe o aspecto da pessoa cheirosa? Tipo, não tem cheiro, né? Porque a gente tá online. A gente não sabe se é alguém que fedida ou não, mas a gente consegue ver pela imagem. Aquela pessoa tomou banho. Nossa, aquela ali não viu o chuveiro hoje ainda. Dá pra saber. Dá pra pressupor, sim. Mas eu tomei, não interessa. A sua imagem tá dizendo que não é não. Eu não sei, eu não tô ao vivo com você. Então, cuidem pra isso. E a questão do cabelo, que eu sempre falo, é um truque muito bom. Todo mundo usa esse truque, ninguém fala, mas eu falo. Não deu tempo de lavar o cabelo, tá ceboso, treinei. Então, filha, você vai fazer o truque do coque lambido. Ou lava a franja, às vezes eu faço isso, gente. Eu passo o shampoo a seco aqui, tiro a oleosidade, prendo, não foi o caso hoje, mas já fiz muito. Lava a franja, que a franja fica cebosinha, né? Porque um tempo, calor, enfim, pele oleosa é um inferno. Lava a franja, deixa a franja impecável e o resto você prende. Não me aparece o cabelo ceboso, franja cebosa, pele oleosa brilhando. Não tomem esse cuidado, porque é um detalhe, de novo, é um detalhe, mas é importante. Vai fazer a pessoa tirar conclusões a seu respeito. Às vezes dá, porque eu vou perder venda por causa disso? Não sei. Não vou te dizer que não também, viu? Pode até não perder. Que bom se não perder, mas às vezes sim.
Porque você tá ali, você tá mostrando, né? Você tá se expondo. A gente tá se expondo o tempo inteiro. E se a gente não aparece com aquele aspecto de impecável, cheirosa, maravilhosa, aquilo não se torna magnético. A gente tem que lembrar disso. Não é por você, não é você, não sou eu. São as pessoas. O cérebro humano foi feito dessa forma. E a gente vai se magnetizar ou se repelir daquilo que a gente está vendo. Lembrem-se, de novo, do exemplo do restaurante e do salão de cabeleireiro. O que repele, que, ai meu Deus, que horror. E aquilo que fala, nossa, que delícia, eu quero entrar aqui, eu quero falar com essa pessoa, eu quero... o magnetismo, de fato, tá? Ele está nesses detalhes. Postura. Outra coisa que a gente peca, normal. Principalmente se a autoconfiança tá abalada, que nem eu falei lá no começo. Postura também tem a ver com imagem. Um dos motivos porque a gente trabalhou tanto oratória esse ano dentro da consultoria DE, e a gente tem lá as gravações desse conteúdo que é muito importante. Oratória é postura também. A fala é como você se vê, é como você olha, é como você se expressa. E isso é uma coisa a ser trabalhada, porque, de novo, eu não fui essa pessoa que eu sou hoje muito tempo da minha vida. Quando a gente trabalha a postura, a gente também está aumentando a nossa percepção de valor sobre até a gente mesma. Então, eu tô aqui falando com vocês, eu tô me expondo, tô falando com pessoas aqui que nem são meus clientes, mas estão aqui para me ouvir. Por quê? Porque eu acredito no que eu tenho para entregar, eu tenho autoconfiança daquilo que eu entrego, eu sei que é muito bom, e isso também vai trazer essa percepção de valor para mim e para os outros. Então, não adianta cuidar do visual e tá impecável se você vai agir de modo completamente oposto a isso também. Porque essa assinatura de estilo também é uma postura. É a forma como você se expressa em todos os seus pontos de contato. Num olhar, como eu disse, num gesto, numa escuta. Às vezes a pessoa até consegue falar, mas ela também é horrível de escutar. Isso não é uma coisa muito boa. Quem lida com o público deve saber disso. A gente tem que ser muito boa de se expressar, mas a gente tem que ser melhor ainda em escutar. Principalmente quem faz serviço personalizado. Quem vende high ticket, quem vende alto valor, sabe que o cliente que paga alto é exigente. Não tem como não ser. Você está pagando caro. Por mais que você enxergue o valor no profissional, você quer resultado, você quer ser ouvida. E às vezes a postura também peca pelo excesso. Tem os dois lados, tá? Tem um equilíbrio importante aqui. Você não pode ser aquela pessoa bichinho assustado, mas você também não pode ser soberba e arrogante a ponto de achar que só a sua opinião vale, só você fala, nada de escuta, isso também não é bom. Isso também compromete sua percepção de valor. Então tem as duas coisas. Por isso que eu falo, terapia para todo mundo. Sempre. Para manter esse equilíbrio também. A autoconfiança e a autoridade, por consequência, vem da autoaceitação. Então, de novo, né? Esse lado do desconforto consigo é muito ruim, a gente precisa trabalhar. E tem, de novo, dois lados. Falar demais a ponto de não dar essa escuta e ter essa empatia, e você tem que falar de menos. Primeira coisa que você tem que trabalhar é com você, é isso, né? Ajustar os pauzinhos, equilibrar esse lado seu, para que você consiga se mostrar. Arrumar a casa, é aquele clichê que eu gosto de falar também. Antes de apresentar a casa para vender, você precisa ter tudo arrumadinho dentro ainda. Então, organiza, pontua, lida bem com isso. Quando a gente fala lidar bem consigo mesma, não é se achar a última bolacha do pacote todos os dias, porque tem dias que a gente se acha a última, aquela esmigalhada. É normal. O lidar também é encarar esses lados da moeda, né? De falar, puta, hoje eu não tô legal, mas tudo bem, o que eu posso fazer hoje dentro do meu máximo, ainda que seja o mínimo, né? O lidar é isso também. Isso cria também uma postura, que é um código importante aí na sua comunicação. E aí, outra coisa, né, que é importante pontuar sempre. E aí, falando de Instagram, rede social, você disputa atenção com milhões de usuários, a gente sabe disso. Por que alguém vai te seguir e se conectar com você? Você já se perguntou isso? Já se fez essa pergunta de forma bem honesta? Por que eu e não meu concorrente? Por que eu e não outra pessoa que trabalha na mesma área ou faz a mesma coisa que eu, ou parecido? O que eu tenho de valor que vai chamar a atenção da pessoa que eu quero, pensando no cliente ideal aí, para quem, acho que todas vocês já devem ter ouvido falar disso, né, de cliente ideal. Pensando no seu cliente ideal, por que eu vou atrair ele e não minha concorrente? Você tem que saber, você tem que ter essa resposta. Se você não sabe, bora saber. Outro exercício para fazer, tá? Porque isso também contribui para sua postura. Se você não sabe o que você entrega de valor, você também não se segura na hora de apresentar uma proposta, na hora de gravar um conteúdo, de dar uma imersão e todas as outras coisas que eu já falei aqui, tá? Você precisa reforçar para você mesma todos os dias os seus diferenciais, porque eles existem. Eu gosto de falar isso sempre também. Só tem você no mundo, só você, mais ninguém igual a você. Pode ter parecida, igual não tem. Então, o que você tem que mais ninguém tem, você precisa saber. E trabalhar isso, não é só saber e deixar pra lá, né? Deixar pro universo. Não. Saber e trabalhar isso.
É o que a gente faz aqui, tá? Por isso, de novo, a personalização. Todos esses pontos são muito bem trabalhados para que isso seja milimetricamente entregue sem que você abra a boca, sem que você fale uma palavra. E a hora que você falar uma palavra, ela tá só constatando o que sua imagem mostrou. Para não ter surpresas, para ser aquela coisa magnética no primeiro momento e mais magnética ainda no segundo momento, tá? Por último, cenário. Ai, cenário, meu Deus do céu. Como as pessoas pecam com cenário, meu pai do céu. Ah, mas eu não gravo. Uma hora você vai gravar e você vai ver que o cenário importa bastante. Cenário bagunçado, coisa caindo atrás, gente berrando no fundo. A gente sabe que são muitos pauzinhos para equilibrar. A gente sabe que tem muitas coisas, né? Tem gente que não trabalha sozinha, tem gente, né, que divide espaço e tudo mais. Mas o máximo que você puder tomar de cuidado com isso é imprescindível para uma percepção de valor positiva também, tá? O cenário que você mostra é bom mostrar a realidade? É óbvio. Ninguém é que tá falando para você ser perfeito o tempo inteiro, porque não existe perfeição. Mas você precisa mostrar também coisas alinhadas. É aquilo que eu falei do detalhe, que é importante. Um detalhe de cenário arrumado. Ai, eu não tenho cenário, eu não tenho. Então vai numa parede branca. É melhor do que um caos no fundo. Aquele filtro que às vezes a gente usa, eu já usei também, do Google, do Google, do Meet, do Zoom, né? Tem aqueles filtros de fundo, gente. É melhor a parede branca que aquilo, sinceramente. Porque dá para saber que é filtro. E por mais que ele ajude, né? Dá um quebra-galho aí, ele passa um pouco de amadorismo, sabe? Parece que tipo, a pessoa não tá preparada para aquela call, então ela enfiou um filtro ali só porque, ai, puta, sei lá, tá pegando fogo atrás, no meu cenário aqui, eu não posso mostrar, é isso mesmo. Uma vez que outra, ok, mas toda hora é chato. É melhor você ter um cenário básico para gravar um vídeo que seja, enfim, atender um cliente, do que usar filtro ou, pior ainda, ter esse caos no fundo. Então, cuidado, tá? Você precisa, não precisa, mas é bom que você mostre o quanto você investe em si também, tá? Então, óbvio, não vai esbanjar, não vai falar coisa que você não faz, mas se você contribui aí para a construção do seu negócio de alguma maneira, investe numa mentoria, num serviço caro, numa mentoria cara, vai a um lugar legal, vai num evento, mostra, meu pai do céu, mostra, não se esquece dessa parte. Porque se a pessoa quer conhecer mais você, ela vai se sentir próxima com o que você está fazendo. Então, por exemplo, os lugares que eu vou porque eu gosto. Não vou porque, ai, é bonito. Eu gosto, óbvio, porque é bonito também, né? Mas eu gosto principalmente. Quando eu mostro alguma experiência que eu tenho numa viagem, num lugar que eu vou comer, qualquer coisa nesse sentido, isso cria conexão. Então, aquela conexão que eu falei lá no começo, da sua assinatura de estilo, ela é criada por esses detalhes também. Do que você come, do que você treina, de com quem você sai, o que você faz, qual que é teu hobby, para além do seu trabalho também, porque só trabalho 100% do tempo também às vezes cansa. Então, procura mesclar um pouco do que é você, ainda que seja um comentário espontâneo sobre algo até referente a trabalho, mas não engessado, sabe? E, ao mesmo tempo, os lugares que você vai para criar essa afinidade com o seu público. É muito importante. E muita pessoa teca também nisso. Ah, preciso postar uma story, vou postar o conteúdo que eu postei. Acabou. Tipo, aí a pessoa vai abrir teu story e tá lá o Reels do feed que ela já viu, talvez. E só, mais nada. Nos stories, principalmente, isso é uma coisa que a gente também esquece, estão as pessoas mais próximas da gente. Então, se no teu feed teve 100 curtidas e no teu story tem 10 pessoas olhando, aquelas 10 são mais prováveis, propensas de comprar de você do que do feed. Porque muita gente, às vezes, está só olhando o teu feed ali, curiosidade, bateu, viu um conteúdo legal, tchau, saiu. Mas quem está nos seus stories está querendo saber mais de você. Está querendo te acompanhar mais de perto, está querendo ter curiosidade de saber mais sobre você. E se o teu story tá um caos, ou você não posta nada, o que você vai mostrar ali? Nada. Aí você acaba, você dá um tiro no pé ali, né? Você acabou com a expectativa de talvez um possível cliente, uma possível cliente sua. E aí, por último, né, o ambiente, isso eu já falei, mas reforçando, né, entre um ambiente lotado de informação desconexa e uma parede branca, falei isso já, fica com o segundo. Então, de novo, cenário também é um código muito importante. Eu falo aqui online, principalmente, porque geralmente a gente está aqui, né, no ao vivo, postando um vídeo, essas coisas. Mas, como eu disse, os lugares que você vai também são importantes de mostrar. É o que eu falei, e aí eu volto ao exemplo do boteco lá e do restaurante. Se você quer se conectar com o público que vai pagar mais caro para você, frequente lugares, procure entender pelo menos esses lugares de onde o seu público pode estar e o que eles gostam de consumir. Você tem que criar essa afinidade, porque isso vai te aproximar dessa pessoa, tá? Ok? Ai, meu Deus, fui demais.
Bom, então resumindo, né, sobre esses códigos. Não é soberba, não é sobre ostentar, de novo, não é um padrão, eu dei alguns exemplos com base no que eu faço, mas isso não é a única regra, não é a única maneira de se conectar. Você precisa descobrir o que tem a ver com você, o que você gosta, e trazer isso para sua vitrine, né, seja ela presencial, seja ela online, e cuidar da sua aparência pelo ritual de se cuidar principalmente, porque é isso, é você que está usufruindo desse cuidado, não é ninguém. Não é o vizinho, não é o cliente. Isso é um plus, né? É uma consequência. Mas principalmente você aprendendo a se ver bonita, ter essa sensação de merecimento de vou sim me arrumar para trabalhar em casa, vou sim na padaria maravilhosa. De repente meu cliente está lá na padaria me esperando, me vendo. Entendeu? Eu vou atravessar, vou pegar, sei lá, uma encomenda, não importa. O máximo possível que você puder estar apresentável, minimamente apresentável, melhor, porque isso também leva a sua percepção para você e para o outro, tá? Essa primeira impressão, esses códigos visuais que enriquecem essa autoridade, ela é primeiro para você. É você se enriquecer do que você é capaz e isso, consequentemente, vai ser visto. O outro vai te conhecer melhor a partir disso também. Você se torna mais convidativa, porque você também está carregando isso no interno, não é só a aparência invernizada sem nada por baixo, né? Também não é só sobre isso. Bom, e aí se você acha que essa transformação toda e tudo que eu passei hoje, né, dos códigos e de todas as coisas que eu trago na minha metodologia, só me beneficiam, só eu passei por essa transformação, eu trago outros feedbacks de clientes que também foram transformadas e são até hoje pelo método, tá? Algumas delas eu trago aqui, eu gosto muito de trazer porque sim, foram feedbacks muito sinceros e espontâneos. Uma delas, ela falou: trabalhar com metodologia D e com seu direcionamento tem sido um divisor de águas no meu posicionamento profissional. Ela, inclusive, a Monique, ela foi uma que passou primeiro pelo pessoal, ela passou pela transformação pessoal primeiro, trabalhou, ela começou, né, no beabá ali das cores e tal, e aí ela deu continuidade para essa lapidação profissional, porque foi uma transição, né? A gente foi construindo isso, constrói isso aos poucos. E ela fala: esse acompanhamento completo tem fortalecido muito, não só meu posicionamento, mas principalmente minha autoconfiança no que eu faço. Porque é o que eu falo. Quando você trabalha isso interno, você transmite autoconfiança. Então não é uma coisa do nada, né? Que brota do nada. Você trabalha isso com você e, consequentemente, isso é transmitido até sem que você fale, porque essa é a ideia, né? Trabalhar sua assinatura de estilo é uma maneira de você mostrar quem é sem abrir a boca, é o que eu falei. Quando você abre a boca, você só constata, a pessoa só constata aquilo que ela já viu pela imagem. Outra cliente, essa é a Érica. Ela falou: durante muito tempo eu achava que o visual era superficial. Eu pensava: o que importa é o conteúdo que eu entrego, mas a verdade é que a forma como você se apresenta é o primeiro conteúdo que o público percebe. Palavras dela, gente, eu não dei roteiro, tá? Simplesmente foi ela que falou. O trabalho da consultoria de imagem me ajudou a alinhar quem eu sou com quem eu quero transmitir, exatamente o que eu falei agora. Então, você trabalha o seu interno sempre, porque eu falei, é para você, para a sua autopercepção. E isso é refletido. As pessoas vão enxergar. Então, esse magnetismo que eu ouço, que às vezes vem de feedback para mim de clientes, de até seguidoras, você é muito magnética, você é muito autoconfiante. Não é que eu mostro, é que eu sou. E isso acaba transparecendo, porque, claro, sempre tem uma estratégia para refinar ainda mais isso, sempre trabalhar o processo, mas é uma consequência. Outra, deixa eu só mutar aqui, que eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Outro feedback, esse da Liliane, que é psicóloga. Fazer a consultoria D foi um divisor de águas na minha vida. Me reencontrei comigo mesmo com o que eu quero transmitir. Foi um processo de autoconhecimento sem tamanho. E ela foi uma das clientes que eu lembro que logo que ela começou, ela estava passando por um momento bem delicado da vida pessoal. E eu brinco que, para mim, tudo é desafio, né? Eu arregaço minhas mangas, a pessoa fala: você vai conseguir me ajudar? Eu falo: opa, se vou, minha querida, com certeza. Então, independente do momento que a pessoa tá, quando ela entra na metodologia, a gente trabalha exatamente aquilo que ela precisa. Seja problema pessoal, profissional, o que ela estiver passando. É por isso que a metodologia eu falo que ela é um 360, porque ela vai olhar primeiro para a sua essência, aquilo que você tem de melhor, para a gente trazer isso para fora, trabalhando interno, né? Precisa aquela coisa bem em paralelo, sendo de fato a essência mostrada, e óbvio, ela precisa se reconstruir para isso. Então a gente sempre faz de dentro para fora. E o de fora para dentro acaba recompensando, porque é isso, você vai se transformando, você vai mostrando aquilo cada vez mais, e as pessoas vão vendo. E aí você vê, né? Você valida aquilo que você já validou, mas quando vem de fora é muito bom também, que você escuta e fala: poxa, que legal. Eu realmente estou conseguindo mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero que seja visto. Outra, a Pri, que entrou recentemente, ela falou, ela recebeu o dossiê dela personalizado de estilo, da assinatura, que é um dos materiais que eu entrego logo que a pessoa entra para o serviço, e ela fala: meu Deus, tu me leu exatamente, eu amei, incrível, tô obcecada. Então, podem perceber que isso é uma dúvida que às vezes acontece: a Marcele vai fazer todo mundo usar rosas ao estilo dela. Não, não e não, tá?
Eu simplesmente vou olhar o que você é e trazer isso lapidado de uma maneira que você possa explorar sendo você. Eu sempre gosto de falar isso. Porque parece muito óbvio, só que as pessoas sempre colocam isso em xeque. Tem medo. Puta, mas eu não me identifico com aquilo que a Marcele estava usando nos stories hoje, no look e agora. E agora nada, querida. Você vai usar o que você gosta, o que valoriza você, o que você se sente bem e o que te traduz para o que você quer alcançar também. É sempre unindo ao útil ao agradável, sempre, tá? Essa aqui foi uma outra cliente que mandou no grupo, inclusive, que a gente tem um grupo de interação, né? Onde todas têm a troca lá e a validação dos nossos looks e desafios semanais. Ela falou: eu quero fazer uma reclamação, entre aspas. Antes da AD, eu achava esse look maravilhoso, um look lá que ela mandou na época, lá, que era um look que ela se inspirava. Mas hoje eu vejo que nem é tão bom assim. Como é importante ter o seu direcionamento, você nos deixa muito mais exigentes com a própria imagem. E o exigente nesse sentido não é de, ai, nunca nada tá bom, tô sempre infeliz. Claro que não. É o pensamento de eu sempre posso melhorar. Eu sei o que me favorece, mas eu sempre posso escolher uma coisa melhor. Eu sempre posso otimizar uma peça que eu já tenha, que é outra coisa que eu sempre falo. Comprar é maravilhoso, com certeza. Mas não é só a única solução para ter o seu estilo bem construído. É principalmente olhar o que tem e refinar o uso dessas coisas. Então, o exigente é nesse sentido, tá? Bom, para quem está aqui, eu vou aproveitar o momento, para quem ainda não é cliente, de apresentar a condição da Black November para quem ainda não faz parte do método e tem a curiosidade de fazer parte. Essa é uma boa oportunidade, porque é um momento, assim, que nunca acontece na vida mais. Ano passado eu fiz uma condição nessa época que eu não vou fazer de novo, e esse ano, idem. São condições diferentes que eu dou a depender do mercado, enfim, do serviço e, óbvio, do que a gente aqui, como eu e meu time, conseguimos agregar para vocês sem perder a qualidade da entrega, porque é sempre muito personalizado, tá? Todos esses códigos visuais que eu passei, óbvio que eu trabalho de forma personalizada dentro da metodologia. Então, todas que estão comigo, independente do formato de serviço, da quantidade de sessões e tudo mais, elas recebem o meu olhar estratégico para aquilo que elas precisam comunicar e que elas conseguem comunicar dentro do que elas gostam, do que é bom para elas, tá? Então, dentro da oferta da Black November, para quem quiser saber mais, vou trazer aqui o que a gente vai ter nessa entrega, tá? A Premium, que é a minha consultoria mais cara de 25 mil, ela não entra na Black, então eu já vou avisando que não tem, que são as sessões mensais, com todos os presenciais envolvidos e tudo, isso não tem. O que eu entrego na Black November é um serviço personalizado, só que com uma entrega que não tem encontros mensais. Então, é uma transformação, é personalizado, só que de uma maneira mais enxuta, até para você que provavelmente tem uma agenda lotada, se você empreende, já que todos aqui empreendem, tem uma agenda lotada, não vai conseguir dar conta também de encontros mensais, talvez. Esse é um formato bom, porque tem um direcionamento, mas ao mesmo tempo você fica livre para aperfeiçoar a tua assinatura de estilo de acordo com o que você consegue acompanhar. Nós temos encontros quinzenais ao vivo para adaptação do seu posicionamento, que é esse encontro que a gente está aqui hoje. É o encontro para clientes que eu deixei alguns convidados participando. Então, aqui vocês trazem as dúvidas, eu sempre trago alguma coisa, eu intercalo, tá? Um encontro é um tema, onde eu entrego alguma coisa como eu entreguei hoje, e um outro é tirar dúvidas referente a esse tema. Então, no próximo encontro que a gente tem, todas elas vão poder me trazer no formulário suas dúvidas, eu vou ler referente a isso, a gente vai discutir. É um café da tarde delicioso, porque são poucas pessoas, a gente tem uma troca muito rica. Enquanto tem dúvida rolando, eu fico online. É bem próximo, tá? Não confundam esse tipo de encontro com outras mentorias e hot seats que vocês têm, que aqui é bem próximo. Então, é isso que acontece nesses encontros quinzenais. Temos uma ficha personalizada de implementação, ou seja, assim que você entra para o serviço, você recebe uma ficha sua, onde você vai ter todos os dados do seu plano, né, do seu serviço, o período que dura, cada entrega que você vai ter na personalização dos encontros aí, que eu vou falar já no próximo tópico. Você vai ter a duração, né, desses encontros, você vai ter um diário, mini diário, onde todas vocês têm, né, as clientes já sabem disso, mas no caso, você entrando, esse espaço da ficha personalizada tem um diário seu para você colocar ali todas as suas noias, tudo que te incomoda sobre armário, imagem, até parte de trabalho, tá? Enfim, brigou com o cliente foi mal criado, enfim, quer desabafar? Esse é o espaço ali, só eu tenho acesso, porque eu vou usar aquela informação para os nossos encontros individuais, porque tem encontros individuais também nesse formato, tá? E aí eu vou conseguindo te orientar com base no que você me traz ali. Então é o seu diário, é a sua ficha personalizada com tudo, a sua vida vai estar ali para eu acompanhar junto. Solicitações mensais de estratégia de imagem para eventos pontuais. Então, dentro desse pacote, eu vou abrir um limite de solicitações mensais para que você possa pedir direcionamentos personalizados sobre determinada coisa que você vai fazer. Então, eu tenho um evento tal na data tal. Puta, eu tenho um casamento. Eu vou ser madrinha. Eu vou palestrar. Eu vou atender um cliente muito importante presencial. Não sei. O que você tiver e você precisar de orientação para montar o seu look, você vai solicitar
para mim. Então, sou eu que atendo, não é ninguém, não é uma Marcele 2, não é outra consultora, não é esse formato pirâmide que às vezes tem um serviço aí que eu sei que rola isso. No meu, não. É a Marcele atendendo você, tá? E 2 encontros individuais para refinamento, acervo e imagem, tá? Esses 2 encontros vai depender muito do que você já fez, se você já passou por algum serviço ou não. Então, eu nunca fiz nada. Então, eu vou te sugerir determinados encontros para aquela finalidade, para você mapear o que você nunca mapeou comigo. Cartela de cores, provavelmente, assinatura de estilo que você não deve ter, óbvio, que nunca foi minha cliente. Então, eu vou dar um direcionamento de acordo com o que você precisar. Ah, mas eu já fiz coloração pessoal, já sei minha cartela, eu queria tal coisa. A gente vai discutir isso juntas, é por isso que é personalizado. Então, você tem esses 2 encontros para usar, para a gente poder refinar aquilo que você precisar. A sugestão de refinamento de acervo, geralmente, eu dou para quem já passou por algum serviço de consultoria e nunca olhou para o armário e precisa tirar uns mortos-vivos de lá de dentro, que normalmente precisa. Então, eu sempre sugiro. Mas não é obrigatório, dá para a gente personalizar essa parte, tá? E um convite para o treinamento presencial, que todo ano nós temos. Esse ano nós vamos ter no dia 8 agora, próximo sábado. Inclusive, espero quem já se comprometer a estar lá, quem não estiver, eu vou puxar pelo cabelo depois. É um treinamento presencial, sempre tem algo temático que é inédito, então conteúdo que eu não trago normalmente, algo diferente para agregar nessa parte visual. Geralmente eu faço até uma enquete, eu rodo uma enquete lá no nosso grupo, perguntando que temas que elas se interessam mais. Geralmente eu tenho uma vencedora, é o que eu escolho para entregar no presencial. Tem muita troca legal demais, também é uma coisa bem intimista, então eu só faço evento para cliente, eu não vendo aberto, é só gente, é bem bacana também, então você ganha esse convite, porque fora da renovação você compra sua parte, se você não for minha cliente ou se você tiver passado pelo serviço avulso. Mas quem contrata o serviço anual ganha, tá? E aí esse é o valor da Black November, em condição especial, até... Hoje é o quê? Deixa eu só ver a data. Hoje é dia 29, até dia 31 à meia-noite. Então, você tem aí umas 48 horas, é isso? Se não estiver errado, um pouco mais, para tomar a sua decisão, se você quiser, de fato, fazer diferença na sua imagem, se você sente que está muito perdida, quer esse direcionamento, quer, de fato, ser marcante, ter essa percepção de valor validada, este é o momento, tá? Porque não vai acontecer de novo. Todo ano eu faço ajuste do valor do pacote da Black November e do pacote desse anual, que é esse serviço especial que eu estou oferecendo aqui. Então, esse é o valor, tá? O 12 mil é o valor dele cheio, mas até dia 31 à meia-noite ele está por 12.650. Dá para fazer R$500 de sinal agora para reservar a sua vaga. Então, se você sentir que é o momento, faça o sinal. A gente chama para conversar, faz uma call. Eu vou personalizar para vocês, entregar as 2 calls individuais para ver o que faz sentido para você. E esse sinal também é diluído nas parcelas depois, tá? Então, esse sinal ele é para reserva de vaga, porque, como eu falei, é personalizado, não dá para chamar todo mundo. Então, você tem esse sinal para fazer, para reservar, a gente conversa. Ah, não gostei, não fez sentido, desisti, tudo bem, a gente devolve esse sinal, tá tudo certo, ok? Esse é o Pix para fazer o sinal. Quem quiser, e quem ainda tiver dúvida, por favor, chame no privado o contato do comercial que foi falado aí com vocês para mandar o link dessa sessão de agora. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa entrega aqui. Nossa, porque eu falo, não faço nada sozinho, eu tenho um time que, por mais que seja pequenininho, ele é muito competente, maravilhoso, eu sou muito grata por eles. E a gente está aqui para ouvir vocês da melhor forma, tá? Sintam-se à vontade para deixar as dúvidas. Vou responder o que está no chat aí. Vou responder o formulário também de gente que mandou da consultoria, das meninas que são clientes. E fica o último lembrete de dinheiro se recupera, tempo perdido não. Então, considerem fazer algo por vocês para otimizar o tempo de vocês e principalmente essa trajetória que demanda tanta construção. Então, quanto antes começa, antes se tem resultado. De repente, se você demorar mais um ano, demorar mais meses para fazer, você vai postergar ainda os meses de resultado dessa construção, que leva tempo, porque não é assim, tá? Não é da noite para o dia. Vamos lá, deixa eu só, antes de responder o formulário, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Dúvidas podem deixando aí no chat, tá? Eu vou responder aqui rapidinho o que eu vi no chat que alguém mandou, e eu já vou para o formulário. Deixa eu ver aqui. Ai, como que eu abro o chat no computador, Jesus? Pessoa aqui não tem muita habilidade. Aqui, achei. Vamos lá. Dúvida sobre acessórios. Eu amo, mas no dia a dia acabo utilizando os mesmos por uma questão de praticidade. Isso traz uma mensagem mais positiva ou negativa. Vamos lá. Não é ruim repetir os acessórios, tá? Mas se eles não fazem parte do seu universo de marca, se não é uma coisa que você busca repetir com tanta frequência, eu sugeriria você trocar. E é um exercício também para você compor o seu estilo melhor, né? Então, por exemplo,
Eu acredito que você deve dar vários acessórios no seu armário, não é só os únicos que você usa. Deve geralmente ter uma gaveta, geralmente tem uma gaveta cheia e usa os mesmos. Eu sei o que é isso. Hoje eu não mais, mas já sei, já fiz muito isso. Então, a única questão ruim nisso é, se não for seu elemento de marca, acaba que você repete algo que você não quer, e aí isso também não é bom. Não é que vai ser ruim na percepção de valor, mas não vai agregar muita interessância também. E você não otimiza o que você tem. Então, eu costumo geralmente ir pela mensagem que eu quero passar naquele dia. Então, eu não sei no teu caso, né? Mas como você é Nutri, você trabalha com o público também final, presta serviço personalizado, eu gosto de pensar no impacto. Então, por exemplo, hoje eu quero impactar mais porque eu vou falar de uma coisa mais polêmica. Então, eu vou usar uma coisa um pouco mais impactante para a pessoa já ficar preparada quando ela bater o olho em mim e falar, meu Deus, lá vem bomba. Ou não, eu quero ser acolhedora. Eu vou falar de uma coisa um pouco mais delicada, eu vou pegar mais emocional. Então, eu vou usar uma coisa mais delicada. Tenta fazer esse exercício assim como você escolhe a sua roupa, sabe? O acessório é uma extensão da roupa. Então, assim como você faz escolhas para decidir a roupa que você vai usar, o acessório vai pelo mesmo caminho. As únicas coisas que não dão para repetir, para trocar, quer dizer, que a gente vai obrigatoriamente repetir, é óculos para quem usa, como é o meu caso, cabelo, a menos que você mude de cabelo a cada semana, que é uma coisa insalubre, não dá para fazer, mas dá para mudar o penteado, por exemplo, né? Agora, corte, cor, essas coisas não dá. São as únicas coisas que a gente não repete, não tem como não repetir, a gente tem que repetir obrigatoriamente. Mas acessório em si, eu acredito que você precisa sair um pouquinho da zona de conforto, porque praticidade é ótimo, mas ela não ajuda a construir estilo. E muitas vezes você tem coisa no armário parada de acessório muito legal que você não está explorando. Eu fui essa pessoa até pouco tempo com lenços, por exemplo. Agora voltaram à moda dos lenços, né? E eu gostava bastante no começo, quando eu comecei a trabalhar com moda e com estilo, mesmo na carreira de jornalista, sempre gostei de lenço. Já usei na cabeça, já usei, usava muito no pescoço também e tal. E eu parei, de repente, sabe? Simplesmente a gente esquece mesmo, pela correria do dia a dia. Por isso que eu falo que às vezes até eu preciso me policiar para algumas coisas que dá para aperfeiçoar. E aí, quando voltou a moda dos lenços, eis que um dia, olhando no armário, no refresh semanal que eu costumo fazer aqui para olhar o que eu tenho, eu abri a gaveta e falei, caraca, olha quanto lenço aqui parado, gente. E aí você vai vendo algumas inspirações, até no próprio Pinterest, né, que você pesquisa e tal, fala, eu vou voltar a explorar. Aí eu mesma, né, me obrigando a sair da zona de conforto, peguei e comecei a reutilizar, e agora eu já faço esse esforço, já olho para eles, já me policio para olhar para eles também, que era uma coisa parada. Então, voltando para a tua questão dos acessórios, eu sugeriria você olhar para aquilo que está muito parado e tentar fazer esse esforço, sabe, de combinar junto com a roupa. Tipo, o que esse acessório vai transmitir? Deixa eu ver o que eu consigo combinar aqui. E isso vai ajudar a enriquecer mais até teu repertório, porque a falta de repertório é que mata, né, a assinatura de estilo da pessoa. Ela vai usando sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, pela praticidade. Quando você vê, se só foi na praticidade, você deixou o seu estilo completamente de lado. E isso não torna uma imagem marcante, tá? Respondido, se ficar qualquer dúvida, pode chamar. Imagina, eu que agradeço, Gil. Fico feliz que tenha gostado. Aí o outro comentário foi da Manina, que ela repara nas unhas. Deixa eu abrir o formulário rapidinho aqui para ver qual é a pergunta que teve aqui. Quem tiver qualquer outra dúvida, colocação, aproveitem agora, tá, menina? Deixa eu só fechar minha janela aqui, que agora é o horário que vai anoitecendo, aí entra mosquito. Não é legal, né? Tô dispensando. Infelizmente está calor, eu gostaria que tivesse muito frio, mas não tá. Deixa eu abrir o form aqui. Cadê o form do WhatsApp? Achei, aqui. Vou abrir para ler a dúvida. E se ninguém mais tiver nada, a gente encerra, mas fiquem à vontade caso tenham dúvidas aí, tá bom? Ó, vamos lá. Tá, foi dúvida da Paty. Como me posicionar, como falar com meus chefes, como me portaria com os funcionários? Queria aprender pelo passo a passo, pois hoje, quando assisto você falando sobre os conteúdos, eu penso assim, não sei nem como escrever uma bio, não sei como organizar os destaques, não sei como colocar um feed bonito. Também não queria fazer algo que parecesse uma cópia do Canva, como a gente vê muito. Tá. Ok. Ser reconhecida como elegante, prática estilosa sem excesso, sair do básico. Tá. Paty, me tira uma dúvida se você estiver me ouvindo sobre a sua pergunta. Você falou aqui, o que eu perguntei, né, com respeito do seu posicionamento para vendas, como chegar nos clientes. A questão da autoconfiança é uma questão que a gente trabalha sempre aqui, eu sempre falo isso para todas. No seu caso, isso também se aplica. Mas quando você fala de abordar, por exemplo, você falou aqui, né? Como me posicionar, como falar com meus chefes, como me portaria com os funcionários. Você diz de falar com todos de igual para igual ou
tem algum tipo de comparação que você fez aqui que eu não entendi. Só para que eu possa ser assertiva na resposta. Se quiser responder no chat, pode responder no chat, tá? Não precisa ligar o microfone. Porque tem duas coisas aqui. Que eu estou dirigindo, né? Mas são as duas diferentes, porque o jeito que eu tenho que falar com meus chefes é num tom, e com os funcionários de outro. É isso. Uhum. Tá. E aí você acredita que isso dá te posicionar em relação à imagem com relação a eles, ou você diz postura também, fala, tudo? 360, né? Pelo que eu entendi aqui. E aí tem mais coisa que você colocou aqui, né? Querer aprender pelo passo a passo. Tá. Você falou de duas coisas aqui, então vamos por partes. Na parte do posicionamento, de falar, o que eu sempre levo em consideração, tá? Sendo chefe ou sendo funcionário, independente, a gente sempre tem que trabalhar com olhar empático e, antes de mais nada, de igual para igual. Gente, quem tá entrando agora? Ai, meu pai do céu. A gente sempre tem que olhar com olhar empático, sempre, independente se é chefe ou não. O que acontece normalmente? Quando a gente tá falando com alguém que a gente sente que está superior a gente, em algum nível, a gente tende a ter mais um processo de intimidação maior interno. Então a gente fica insegura, acaba gaguejando, acaba. Enfim, tem vários sinais que a gente passa, né, pela imagem e postura sobre essa insegurança. E aí, dependendo do assunto que você fala, o que você precisa entender como eu quero ser lida pelaquela pessoa, o que eu estou precisando trazer para ela me entender, para ela reconhecer o valor daquilo que eu estou passando. Então, quando é chefe, geralmente a gente tem algum assunto mais delicado, no seu caso, sei lá, pedir folga, enfim. Você sabe que está no seu direito de falar com a pessoa, então fale de igual para igual e tenta enxergar de igual para igual, porque isso não é faltar com respeito, isso é criar autonomia e ter uma autoconfiança controlada sobre esse momento. Assim como com o funcionário, por exemplo. Na hora de falar com o funcionário é diferente, a gente tem que tomar cuidado para não olhar muito por cima, porque aí a gente tende a ter essa visão, né, de eu tô mandando, eu tô dando ordem. Da mesma forma, você precisa exercitar o olhar empático. Porque aí, para além da insegurança, enquanto de um lado, né, a gente tende a ter mais insegurança, do outro a gente já tende a ter mais soberba. E na hora da postura, eu sempre digo que o ideal é neutralizar para os dois lados. Então, seja você, trata do assunto que você tem que tratar de todas as formas, fala de forma direta, educada sempre, e com bastante escuta, que foi o que eu falei até na entrega sobre postura ali, né, dos códigos visuais. A entrega, a postura com relação à autoconfiança, ela vai ser a mesma para todos. Porque você vai tratar todo mundo com respeito igual. Se você precisar, o que eu acho que pouco provável, né? Mas se você precisar se impor de alguma maneira, você ainda assim vai fazer isso com empatia e postura, da mesma forma. Por exemplo, se você se sentiu não escutada pelo chefe, tipo, eu falei uma coisa e parece que ele ignorou, então você vai falar, eu só gostaria de reforçar que isso que eu trouxe é por conta disso, disso, disso. Então, você meio que, é como se você falasse por entre, você entendeu o que eu falei? Só que não dessa maneira grosseira, entendeu? Você vai usar de uma fala um pouco mais educada, reforçando o seu posicionamento. A mesma coisa para quem está trabalhando para você, né? No caso, funcionários. Você conseguiu entender que eu preciso de tal coisa por conta disso, disso, disso? Geralmente, justificar é melhor até do que falar de novo em cima daquilo, que aí soa essa arrogância, essa soberba que a gente toma cuidado de não passar. Agora, a outra parte que você falou, né? De não colocar bio, destaques e tal. Isso aí é passo a passo mesmo. Você vai precisar, como eu falei lá no começo da entrega de hoje, elaborar uma paleta de cores com base na sua cartela, no que a gente já sabe seu, né? Os códigos visuais que te representam, que representam a assinatura de estilo. E com base nisso, você criar esses padrões. Não precisa ser com base em Canva, pronto. Eu também não gosto, eu acho que fica forçado. Você pode usar um design ou outro para poder modificar alguma coisa, mas outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é descobrir filtros, e tem muitos aplicativos que têm filtros assim, que podem padronizar a tua cor de foto, por exemplo, numa paleta que seja sua, que você pode usar sempre. Então, fez foto. Ainda que seja uma foto de bastidor, ou foto de coisa de trabalho, o que quer que seja. Se você escolher o mesmo filtro para todas as fotos, isso já é ótimo, porque isso já padroniza e não fica aquela confusão. Eu acho que o pior problema de feed bagunçado, além da estética em si, das fotos, é a foto de uma cor diferente a cada momento. Então, uma hora tá um filtro verde, outra hora a luz tá amarela, outra hora a luz tá rosada. Isso é horrível, porque isso gera ruído no visual. Então, a pessoa vai olhar aquilo sem ela saber, é o que eu falo, muita coisa a gente não processa pela lógica, é o subconsciente que processa e você só sente, entendeu? O subconsciente manda mensagem em forma de emoção. Você vai lá e falar, que estranho, que feio, que não sei, não gostei. E aquilo ali desprende a atenção. Então, isso é o início. Começando pelo feed, depois você pensa nos destaques. Eu cheguei a responder até para você isso numa outra glam, né?
sobre o que ter no destaque. Então, algo sobre você, alguma coisa sobre seus trabalhos. Então, tenho 2 trabalhos, ok. Um destaque para cada um. Fala do seu trabalho primeiro que você tem lá, depois fala do segundo, separa, como se você estivesse realmente apresentando alguma coisa e deixa lá salvo, que isso vai dos stories para os seus destaques, né? Salvo. Então, ele some do story e vai ficar lá salvo nos destaques. E aí, a beleza do feed vai sendo construída aos poucos. Quando você padronizar a paleta de cores, automaticamente o seu feed vai ficando organizado. E o que eu sempre recomendo, parece que é óbvio também, mas eu gosto de fazer isso, eu uso o Canva ou esses aplicativos, qualquer aplicativo aí, mas o Canva é mais fácil, eu acho, de fazer. Eu uso o Canva para rascunhar o feed. Então, quando eu vou pensar numa foto de capa para um Reels novo, ou eu vou quero postar um conteúdo, sei lá, sobre personal shopper. Eu vou pensar na foto de capa que combine com o feed do jeito que ele está agora. Então, eu printo normalmente o meu feed do jeito que ele é, e eu vou seguindo a sequência dele, né, para cima, naquela sequência de 3 que aparece pra gente, de acordo com a estética que eu quero ter. Então, eu faço isso sempre. Por quê? É assim que a gente consegue criar um feed bonito padronizado também. Só da cabeça da nossa cachola jogar a foto lá, isso não vai ajudar. Porque a gente não vai lembrar, não vai ver como fica. Às vezes a gente acha que vai ficar boa aquela foto, aí vai ver lá no rascunho e vai ficar horrível. Refaz, faz outra foto, encaixa de outro jeito. Outra coisa que eu gosto sempre de sugerir, intercalar uma foto sua, uma foto de um objeto. Tipo, um cenário, um objeto, alguma coisa que tenha a ver com o seu elemento de marca. Os códigos que eu falei aí, você entrou depois, mas você vai ter a gravação para acessar, então você assiste do começo. Eu falei sobre as cores, sobre os elementos, acessórios. Tudo que tem a ver, né, com a sua assinatura de estilo, precisa estar visível ali. Então, o que eu costumo usar? O rosa sempre, óbvio. Aí tem alguma coisa em dourado, aí tem uma flor, um momento que é uma coisa que eu gosto. Aí tem um batom de uma marca que eu uso muito, que geralmente é Dior, ou é Chanel, ou é Yves Saint Laurent. São 3 marcas que eu gosto, que eu uso, assim, eventualmente. Tudo que dialoga com a assinatura de estilo que eu quero passar, com a percepção que eu quero passar, vai ter ali no cenário. Então, se não sou eu na foto, vai ter alguma coisa desses elementos. E eu vou alternando isso. Então, em um tem o meu look, no outro tem uma foto minha de close, no outro tem um objeto, né, alguma coisa. Depois tem só uma frase. Esse equilíbrio também de elementos faz com que o feed não fique cansativo. Porque o ideal é a pessoa olhar para o teu feed, a hora que ela abre, ela fala, que lindo, quero morar aqui, tá lindo demais, entendeu? Mas para além do lindo, tem que ter a ver com você também. Senão, de novo, ruídos, e aí não vende. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas não se sobrecarrega com tudo ao mesmo tempo. Vai uma coisa por vez. Então, primeiro olha para o seu Instagram, dá uma corrigida na bio, que a gente chegou a falar disso, vai pelo mais rápido. As pessoas costumam aconselhar aí pelo mais difícil primeiro. Não. Começa pelo mais fácil, porque isso valida a sua percepção de competência para dar o próximo passo. Isso é muito importante, gente. Até na construção de look. Eu não costumo me arrumar para trabalhar em casa, então agora eu vou no cabeleireiro fazer um penteado, eu vou chamar uma maquiadora, eu vou ponsar. Não, minha senhora, não é por aí. Vai no básico, vai tipo, o que é mais confortável e arrumadinho que eu posso usar hoje, sem me dar muito trabalho? Isso aqui, então é isso que eu vou usar. Aí, pronto, já deu um passo. Da próxima, você vai falar, bom, hoje eu vou usar aquilo que é arrumadinho, mas eu vou passar um batonzinho também, para não parecer cara de morta aqui, porque meu contraste, no meu caso, né, o seu alto contraste sem batom, parece que eu faleci. No teu caso, você vai saber no seu contraste o que é, mas só para dar um exemplo. Vou passar um batonzinho, ou vou colocar um brinco diferente do que eu tô acostumada. Mais um passo. Aí, terceira vez que você vai fazer, você já vai além. Hoje eu vou pentear o cabelo diferente. Então, tô sempre com o cabelo solto, eu vou prender. Ou ao contrário, tô sempre de cabelo preso, eu vou soltar. Você entendeu? É um passo de cada vez. E no Instagram, a mesma coisa. Putz, não fiz nada no Instagram. Então, vamos começar pela bio, que é só alterar ali no editar e colocar a frase certa ali. Depois eu vou pensar na foto. Não dá para arrumar o que eu já postei, então eu vou começar a postar padronizado agora. Eu fiz isso, gente. Então, tudo que eu tô falando para vocês, eu fiz. Então, acreditem, eu sei que dá certo. É só seguir o que eu tô falando. Aí vai um passinho por vez, põe a foto padronizada. Então, agora eu vou usar o filtro tal, do aplicativo tal. Beleza. Então, agora toda foto que eu tirar, eu vou pôr esse filtro. Aí tirou a foto, põe o filtro. Tirou outra, põe o filtro. Você vai ver que ele vai ficar bonitinho já vai ficar padronizadinho, diferente do que tava. Aí isso vai te empolgando para fazer outras coisas. Pô, que legal, ficou bonito agora. Agora eu vou olhar para os destaques. Vamos ver o que eu ponho no meu destaque. Aí, um passo por vez. E, óbvio, eu tô aqui para orientar também. Deu bug, se sentiu perdida, acordou de mau humor, quer matar alguém, fala comigo, que eu tô aqui para isso também, gente. Consultora de imagem, na minha metodologia, não é só para montar lookinhos bonitos. É para dar respaldo emocional também. Porque é o que eu sempre falo. Se a gente não sente algo, né, bom sobre a gente mesma, fica difícil comunicar, né? Então tem que ter os dois. Eu tô aqui para alinhar os dois. Tá bom?
Mais alguma pergunta? Acho que eu respondi, né, Paty? Mas se não respondi, você me fala, você me sinaliza. Se ficou alguma outra coisa também que eu não falei, faltou, pode me mandar também no grupo que eu respondo, tá? E as outras também, tá? Se vocês reverem aí a gravação, para quem vai ter a gravação, pode me sinalizar se ficou faltando uma coisa ou algo ficou confuso, que eu vou respondendo, tá? Mais alguma pergunta, meninas? Mais alguém quer falar alguma coisa? Já entreguei conteúdo, já tirei dúvidas. Percebi, Fernanda, que você não chegou antes. Mas você vai ter a gravação para assistir, aí você pode assistir depois você me pergunta. Digam agora ou estamos conversadas por hoje. Eu espero que quem está aqui, que não é cliente, que veio a convite, tenha gostado, tenha aproveitado a entrega. Fica o convite aí para vocês participarem da Black November até dia 31, meia-noite. Acabou dia 31, meia-noite, esquece, acabou essa condição, não adianta, tá? Eu não vou protelar, eu sou muito correta nessa questão do prazo. Então, é até esse prazo e acabou. Mas Black November vai ter novembro. Não interessa, até novembro eu vou pensar em outra ação que não vai ser essa. Essa aqui é exclusiva para esse momento da call aqui, tá bom? Então, é isso. Acho que estamos conversadas. Se ninguém tiver mais dúvida, qual ação? Já fiquei curiosa. Fernanda, a senhora já está na consultoria D, mas eu passei uma condição especial de Black November, depois eu te mando. Desse pacote que você já participa. Para aquelas que não são clientes ainda, obviamente, né? Eu te mando depois. Ok? Dúvidas? Estamos conversadas. Todo mundo entendeu? Gostou da entrega? Espero que sim. Então, tá bom. Vamos nos falando. Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada a quem ficou até o final, principalmente. Vamos nos falando, eu tô aqui, tá bom? Só chamar precisando. Um beijo.